Quarto domingo do tempo comum ano B, leitura para 28 de janeiro de 2024 com o tema Deus é vida e salvação. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras e essas reflexões possam chegar a mais pessoas, mais comunidades e mais famílias. Não esqueça de dar o seu like. A primeira leitura é de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 15 a 20. O Senhor teu Deus fará surgir do meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isso mesmo que pedistes ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos e irmãs, nestes dias Deus tem chamado ao serviço de anunciar. Primeiro chamou Samuel, depois Jonas, e neste domingo agora chama Josué. Se alguém não escutar os enviados do Senhor, Deus mesmo virá e pedirá contas. E se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que eu não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. A nossa missão pelo sacramento do batismo que recebemos é a mesma dos profetas, e Deus nos pedirá contas da mesma forma. Deus pede fidelidade e firmeza no anúncio. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, 32 a 35. Capítulo 7, versículo 32 a 35. Não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar o Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar a esposa e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupa-se com o interesse do Senhor, por serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Irmãos e irmãs, os gregos estavam divididos entre o amor livre e um amor filosófico. Queriam saber, é melhor ser livre ou consagrado? Paulo revela que tanto o casamento como o celibato são caminhos possíveis, perfeitamente aceitáveis para o cristão. O mais importante é de viver a consagração a Cristo, sendo casado ou não. Deus nos chama para vivenciarmos a fidelidade em qualquer circunstância. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. Jesus chegou a Cafarnaum. E quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-se violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Irmãos e irmãs, a igreja dos sumos sacerdotes não estava preparada para o anúncio de Jesus. Eles não queriam sair de sua zona de conforto, não queriam perder o controle sobre a vida do povo, não queriam perder o domínio econômico abusivo e de exploração dos pobres e abandonados, não queria perder o domínio ideológico sobre as diversas camadas sociais. Viam como perigo e ameaça a seus projetos o crescimento da popularidade de Jesus. Neste evangelho, Marcos procura revelar que Jesus é o Messias, o esperado. O Messias que proclama o reino de Deus a todas as criaturas e que procura romper as barreiras da periferia do mundo considerado pagão. A salvação é para toda a humanidade.
A revelação não pode ficar presa no templo. Precisamos aprender que o anúncio precisa romper todas as fronteiras que geram impedimentos. A missão da igreja é de ir e anunciar a todos os povos, de sair em busca das ovelhas que se perderam pelo caminho. A missão não permite acomodação, não permite fechamento e redução do anúncio num templo, onde muitos padres, bispos e pastores prendem o evangelho. O nosso Deus é aquele que caminha pelo deserto, é aquele que visita as viúvas, os órfãos e os pobres. O nosso Deus caminha pela Galileia das Nações, passando por povoados e vilarejos. O nosso Deus é aquele que entra nas casas e come do que tem na mesa dos pobres e dos que sobrevivem na miséria. O nosso Deus é aquele que toca nas pessoas excluídas e dominadas por espíritos e por tipos diversos de doenças. O nosso Deus é aquele que assume a humanidade em suas dores e sofrimento. Aquele homem dominado por um espírito impuro do evangelho de hoje reconhece quem é Jesus. Reconhece que ele pode quebrar as imposições criadas no templo e que pode libertar o povo da dominação religiosa e política. Aquele homem dominado por espíritos impuros representa a elite que não quer perder o controle da vida do povo. Ele representa ainda todos que são reféns do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, do medo, da exploração, da exclusão, da injustiça, do ódio, da violência, do pecado, e aposta em valores efêmeros e escravizantes. Por isso eles não queriam sair daquele homem. A nossa missão é a mesma de Jesus: anunciar a palavra e denunciar os esquemas geradores de morte. Que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.